Galera, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, mais um vídeo aqui de atualização dos setups do robô, tanto o Hunter quanto o Nexus, setups ali para operar tanto no índice quanto no dólar. Galera, nessa atualização, como já é de praxe, eu estou refinando a estratégia, tá? Não estou mudando. Acredito que seja a grande dúvida, né, da maioria de vocês. Na verdade, toda vez que eu falo que eu vou liberar setups novos, o pessoal pensa que eu estou mudando a estratégia, que eu estou, né, mudando totalmente o setup. Na verdade não, tá? Estou só ali alterando, por exemplo, indicadores que tem período no 50, estou lá mudando para, sei lá, 55, 60. Então são algumas mudanças bem pequenas ali em questão de horário, questão de alvos, né, da estratégia que a gente muda para que a gente possa tentar melhorar mais ainda a estratégia, melhorar mais ainda o setup, tá? Quem sabe diminuir uma possível época de perda, fazer com que o setup atual se enquadre melhor no possível cenário do mercado que a gente vai encontrar aí nos próximos dias. Então, basicamente é isso que eu estou fazendo. Então, já é a minha porta de entrada para esse vídeo, explicar para vocês que eu não estou mudando o core principal da estratégia, o setup principal, mas sim refinando ele, enquadrando ele para o melhor cenário atual do mercado. Pessoal, basicamente então, o que eu vou falar com vocês nesse vídeo é sobre essas pequenas mudanças. A gente vai ali permanecer com o cenário atual do Hunter de 6 setups. O Nexus também a gente teve algumas mudanças, eu vou querer falar um pouquinho mais sobre ele hoje, porque a gente teve um mês muito bom no Nexus, mês de outubro, e o set atual dele me deixou muito animado, tá? Tem muita coisa legal dentro do Nexus hoje atual, que a gente conseguiu trazer, né, algumas mudanças ali bem interessantes, que melhorou muito os resultados do Nexus, tá? E falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer em novembro, tá bom? Então, já vou começar por esse ponto, né, sobre o que a GoldenBot vai fazer em novembro, e eu acredito que, como é um ponto mais de conversa, mais diálogo, não preciso compartilhar minha tela já, né? Então, assim, em relação a novembro, qual vai ser o nosso posicionamento aqui na GoldenBot, tá? Primeiro de tudo, a gente não vai aumentar a mão em nenhum robô, tá? Seja ali o Nexus ou o Hunter, até porque a gente já veio de um mês de outubro que a gente teve mudanças drásticas, que foi a questão de aumento de sets. A gente teve que reenquadrar, né, todos os setups em diversas corretoras que a gente trabalha aqui dentro da GoldenBot. E fora também que foi um mês de prejuízo, né, um mês de outubro, a gente acabou fechando ali em algumas contas, né, algumas corretoras no vermelho, algumas acabou fechando no positivo. Então, assim, querendo ou não, tem corretora que tem sim grande diferença de MetaTrader para MetaTrader, né, dependendo a corretora. Então é um mês que a gente vai permanecer com a mesma mão, e eu acredito que até dezembro é possível que a gente não venha aumentar a mão, tá? É muito provável que essa reta final do ano a gente não vai ter um aumento de posição dentro do índice futuro, tá? Talvez isso aconteça em janeiro, fevereiro, dependendo na retomada aí, né? Recuperando esse resultado 0 a 0 que teve ali em setembro, recuperando o resultado negativo que teve ali agora nesse mês de outubro, e dependendo como vai ser novembro e dezembro, se for um mês que vai fechar no positivo, janeiro também, a gente consiga ali começar a aumentar a mão a partir desse mês aí de janeiro, até porque janeiro sempre foi um mês muito bom no Hunter, historicamente, acredito que possa se repetir aí para 2022. Então, primeira coisa é essa, a gente não vai aumentar a posição ali em relação a esse mês de novembro, e também, muito provavelmente, tá? Mês de dezembro também. Black Friday, eu não comentei nem no e-mail que a gente, né, vai disparar para vocês vão estar recebendo, e também não comentei nos grupos de WhatsApp, mas a gente vai começar a trabalhar esse mês todo com algumas promoções de Black Friday, o que já é muito natural, né, nas empresas. Vocês vão estar recebendo aí algumas promoções. Vai estar também no nosso site alguns descontos, algumas promoções, e válidas aí para o mês todo. Então, preços aí imperdíveis, até porque para o ano que vem a gente tem algumas parcerias, algumas coisas que a gente está fechando, e algumas mudanças no nosso site vão ter que ocorrer, tá? Questão de valores, questão de preços, por conta dessas parcerias que a gente está fechando, né, com outras pessoas aí, que a gente está fechando. Então algumas mudanças vão acabar mudando, até irônico isso, né? Algumas mudanças vão acabar ocorrendo, na verdade, né?
em relação à questão de valores. Então aproveitem aí essas mudanças que estão para vir aqui no mês de novembro. Logo, logo vocês vão estar recebendo esses descontos aí aqui no nosso site. A gente vai estar avisando, vocês vão estar recebendo. Vai ser bem legal as promoções que a gente vai fazer. Beleza? Então acho que questão do pronunciamento é isso. Era bem rápido, era bem básico. E eu quero já ir para minha tela para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas mudanças dos setups. Vamos lá? Vou tomar uma água aqui rapidinho. Bom, antes de falar sobre os resultados aqui no Quant Analyzer, deixa eu abrir o Nexus com vocês, tá? Falei que eu queria falar um pouquinho mais sobre ele e é exatamente isso que eu vou fazer agora. Beleza, galera. Bom, esse aqui é o resultado do Nexus, tá? Isso aqui foi um teste que eu fiz no Cadatic. Ele fez ali cerca de 837 operações nos últimos 5 anos. Eu rodei no histórico todo do dólar, operando ali com até 6 contratos. Por quê? Vou explicar daqui a pouco dentro dos parâmetros. Então, até 6 contratos ele teve uma rentabilidade ali de 50 mil reais nos testes. Então, foi um resultado bem interessante para um drawdown de apenas 300 reais aproximadamente a mais do que o resultado do que o set anterior que a gente estava utilizando. Então por isso que eu estou muito animado com esse set novo do Nexus. Ele é bem semelhante, bem parecido com o set anterior em questão de forma de trabalhar, forma de operar e tudo mais. A única diferença é que ele tem uma técnica, né, um pouquinho diferente do set anterior que eu já vou mostrar para vocês dentro dos parâmetros. Então, em relação à questão de lucro, né, em questão de rentabilidade frente ao rebaixamento, compensou muito utilizar esse novo recurso que está lá dentro dos parâmetros que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A média de lucro e média de perda também está bem interessante, está bem melhor do que do set anterior. Bem equilibrado em questão de acerto, em questão de perdas. Então, assim, para quem trabalha com essa questão, né, de média de perda e lucro, que sempre tem que estar equilibrado, que acredita nesse conceito, né, que 50% de vezes erra e acerta, e o que manda é a gestão, né, que você sempre tem que estar pegando um lucro maior do que a perda. Isso aqui é um prato cheio para esse tipo de pessoa, né, que acredita nessa visão, assim como eu também, né, eu acredito muito nessa visão, que a gente tem que pegar um lucro maior do que a perda. Então o Nexus ele está voltando a ser, né, aquele robô que era bem interessante lá nos primórdios da Golden Bot em 2017, 2018, tudo isso por conta, né, consequência do novo modelo de otimização que eu estou aplicando nele. Isso que é bem interessante de avaliar. Nos parâmetros, como vocês podem ver, quem tiver o setup ali anterior vai comparar, vai conseguir ver que indicadores para entrada e os filtros continuam a mesma coisa, distância para TR mudou alguma coisinha, o stop também continua a mesma coisa, o stop móvel ficou um pouquinho mais curto, ou seja, ele começa a puxar o stop agora um pouco mais cedo, e isso também é bem interessante, ele não vai demorar tanto para puxar. Tem a saída parcial, continua do mesmo jeito, tem as reentradas também da mesma forma, tem ali o take profit também da mesma forma, ali 2 vezes a TR, máximo de negociações, praticamente ele está solto, ele vai operar várias vezes durante o dia, apesar de que ele não tem muitas operações, né, faz ali a média ali no dia, quando ele opera. Horário, ele começa às 10 da manhã, encerra operações, buscar, né, operações 15 para 5 da tarde, e 5h30 ele encerra novas oportunidades. O lance, né, que fez ele aumentar a sua rentabilidade está aqui, tá? Nas ações temporais. Deu 10h55 da manhã, se a posição estiver negativa, ele dobra a posição. Tá? Isso aqui é um negócio bem importante que eu quero deixar bem claro para vocês que o que vai acontecer. Se você estiver trabalhando com 3 contratos, que é o setup mínimo do Nexus, quer dizer que você pode chegar até 6 contratos de exposição, né, ao risco nessa operação até as 10h55 da manhã. Se passar desse período você tiver positivo, né, ou seja, se você tiver ali 10h54 tiver positivo, 10h55 ele vai verificar como que está aquela operação, está positivo, ele não vai dobrar a sua posição, você vai passar aquela operação com 3 contratos.
Se deu 10,54, 10,55, você tiver ele negativo, ele vai dobrar a sua posição. Então, de 3 contratos, você vai para 6. Tá ok? Com os testes que a gente fez, né, em relação ao setup anterior, que deu uma espécie de um drawdown ali de uns 2.900, em comparação a esse, deu um drawdown de 3.200. R$300 para um lucro ali de quase mais ou menos uns 16 mil reais a mais. Então eu verifiquei e vi que o risco valia a pena. Drawdown pequeno que foi acrescentado para uma lucratividade, uma possível lucratividade bem maior. Contudo, todavia, né, ele tem uma outra ação temporal na parte da tarde, porque o mercado, principalmente o dólar, por conta do Banco Central, ele tem mudado num estalar de dedos. Tem sido alvo de manipulação gigantesca no Banco Central, ali, principalmente na hora do almoço, tem mudado muito. Então, se isso acontecer, ele tem um outro filtro. 1h35 da tarde, se a posição estiver negativa, ele inverte a posição. Então, foi um teste que eu fiz também de análise de robustez. Fiz ali, né, usando as técnicas do Kevin Dave, depois do WFA, Robert Pardo. Verifiquei que ele faz essa espécie de verificação, ele verifica como que está a posição, se estiver negativa, ele inverte a posição a 1h35 da tarde. Então, essas verificações de horário dentro da estratégia é tudo para tentar pegar essas mudanças, essas inconstâncias do dólar. O dólar tem sido um ativo bem desafiador para a gente. Eu tinha feito testes de robustez e estava tentando trazer isso para o dólar para a gente. E falei, cara, eu vou testar no mês de outubro. Deu muito certo, porque no mês de outubro ele fazia essa verificação e invertia a posição por volta do meio-dia aproximadamente, principalmente por conta do Banco Central, que mudava o mercado. E agora estou trazendo novamente essa mesma ideia de ação temporal por conta dos horários. Né? Por conta dos horários ele vai fazer essas mudanças ali de inverter posição ou dobrar a posição se ela estiver negativa, tá bom? Então são algumas ações temporais ali que deu muito certo nos testes, gostei bastante e a gente vai colocar para rodar. Então, em comparação com o setup do Nexus anterior, que estava dando um fator de lucro de 1,80, esse aqui deu 2,8. Então é um aumento assim muito significante, viu? É um aumento gigantesco, fator de recuperação também. Isso ficou bem interessante ali os resultados, tá bom? Então é o primeiro robô que eu quis falar já de cara, porque os resultados me chamaram muita atenção e acredito que espero que ele vá continuar o mesmo desempenho que fez no mês de outubro, em mais de 25% dentro do dólar. Bom, vamos lá, deixa eu falar agora do Hunter. Quais foram as mudanças principais que a gente teve no conservador e no looping? Deixa eu abrir aqui então, primeiramente o conservador, tá? Eu vou abrir o setup 1 mesmo aqui, que é o mais fácil para mim, que tá de cara. Pessoal, bom, quase nenhuma, viu? Em relação à questão assim de já você colocou algum break-even, stop móvel no conservador. Eu confesso para vocês que eu testei break-even, testei stop móvel pela primeira vez, viu? Em alguns meses, testei essas coisas. Break-even, stop móvel, dias, testei ali sexta-feira, quarta-feira, testei algumas ideias que a gente estava discutindo, tanto eu quanto algumas pessoas aqui na empresa. A gente estava testando ali algumas ideias novas para a estratégia do robô também. E na hora de colocar ali em prova real, em testes, os resultados não agradavam tanto, né? Não dava ali aqueles resultados que eu conseguia utilizando somente stop loss e stop gain, né? Incrível, impressionante, porque de forma psicológica, né, a gente se sente mais confortável colocando stop móvel, break-even, mas parece que no longo prazo, né, no frigir dos ovos ali, na hora que a gente coloca para ver, né, para rodar, os resultados não ficam legais, né? De forma psicológica, no curto prazo pode até ser, mas na hora que você deixa 3, 4 meses rodando, a conta não bate, não fecha, o resultado não fica legal. Então o setup conservador, ele vai continuar somente com stop loss e gain por enquanto, e somente rodando nas quartas e sexta-feiras, né? Perdão,
não vai rodar em quarta e sexta-feira, né? Somente rodando segunda, terça e quinta, né? Quarta e sexta ele não vai trabalhar, beleza? Então, assim, em relação à questão de alvos, não mudou tanto. Talvez a ATR dele, acho que também não teve tanta mudança. Tá no 67 aqui a ATR, o Take Profit 2.3 vezes a ATR no gráfico de 1 hora. Limite de operações teve uma mudança, tá? Máximo de perda 1, antes era 2, agora é 1. Máximo de perda, máximo de negociações, acabou dando na mesma porque é uma só também. O horário começa a operar um pouquinho mais tarde, agora às 11 da manhã, e ele busca oportunidade até às 15 para 5, encerra às 17h20. Tá? Esse aqui é o setup 1, os outros setups têm algumas diferenças, tá? Os outros setups ali, deixa eu abrir aqui o setup, sei lá, vou pegar de forma aleatória aqui, tá? Eu vou pegar o setup 4, deixa eu abrir aqui. Vamos ver, setup 4 começa às 11, busca oportunidade até às 3h15. E a TR dele está no 28 e o Take Profit está no 2.7. Então tem algumas mudanças ali de setups para setups, tá bom? E as principais mudanças também estão aqui embaixo, né? No índice de força relativa, índice de vigor relativo, tá? Cada um está aí com um tempo gráfico diferente, período, sobrecomprado, sobrevendido. Então alguns deles têm algumas mudanças. Da mesma forma como foi em outubro, eu também trouxe aqui para o mês de novembro, tá? Essas mudanças. Então, pode ser que ocorra o que aconteceu em outubro, né? Setup 1, 2, 3 entrava, o 5 e o 6 não, o 4 demorava um pouquinho e assim por diante, tá? Então, algumas mudanças ali ocorreram. Você, na hora que for colocar para rodar aí na sua máquina ou na sua nuvem, você vai escolher o setup que você quiser, tá bom? E aqui na nossa nuvem da GoldenBot a gente vai colocar na nossa regrinha, né, de forma ali aleatória. Não aleatória, né? A gente tem todo um... É aleatório, mas a gente tem uma espécie de uma... Não um sorteio, né? Enfim, a gente tem uma certa regrinha para colocar ali, tá? Vai por ordem ali, né? A gente vai colocando de acordo com a demanda que vai aparecendo, tá bom? Então não teve tantas mudanças. O looping também foi atualizado. Eu vou abrir com vocês aqui, vou colocar o 7.3, vai. Também não teve tantas surpresas, o looping. Com exceção, eu acho que desse setup aqui mesmo, o looping, tá? A saída parcial dele está mais curta agora. E as reentradas também. Então ele vai acabar fazendo mais operações esse aqui. A saída parcial está em 0.3, está bem curtinha. Esse setup 3 aqui. Então ele vai acabar fazendo mais trades ali. Em compensação, o máximo de negociações é 1, ou seja, ele, assim, não quer dizer que ele vai fazer uma entrada e uma reentrada e acabou, não vai fazer mais nada, não. Negociação é diferente de entrada, tá? Uma negociação, ele contempla o quê? Ele contempla toda aquela operação, aquele conjunto que foi feito, naquele único trade, até o loss. Bateu o loss, encerrou tudo, é uma negociação, acabou, ele não faz mais nada no dia, tá? Então a gente está, assim, observando que está um hunter na reta final do ano ali um pouco mais contido, né? Ele não vai ficar fazendo ali, tipo, tomou stop loss, tanto o conservador quanto o looping não vão estar fazendo mais operações ali no dia, tá? Vão ficar um pouco mais contido ali, um pouco mais na moita aí, pelo jeito, nesse mês de novembro. Vão se expor menos. E isso não foi eu que defini, tá, gente? Foi a otimização, porque na hora que eu otimizo, olha, eu coloquei de 0 até 4. E os melhores resultados que me deram, né, a análise de robustez, me disse que era para deixar uma negociação ali por dia, tá? Começa às 10h35 da manhã, 15h55 ele não busca mais nenhuma oportunidade, 5h10 ele encerra, não opera de quarta e sexta, novamente, até R53 e é isso. Depois tem os indicadores ali, RVI e o RSI, tá? Então não tem tanta mudança assim em relação ao setup anterior. Voltando aqui para o nosso amigo Quant Analyzer, que eu ia falar para vocês, aqui eu elenquei por drawdown, do menor para o maior, logicamente que o Nexus é o maior porque é dólar, e se eu for elencar por resultado do maior para o menor, pelo incrível que pareça, o looping está na frente do Nexus, o looping 7.3 ali está na frente do Nexus, o Nexus está em segundo,
a curva de resultado do Nexus, vamos dar uma olhadinha. A curva dele bem interessante, mas o período de estagnação é o que mata um pouquinho. Período de estagnação, o que seria? Tá? Contempla aí um período de 0 a 0 mais drawdown, né? Que é o terror aí dos traders. É um período em que você, além de ter drawdown, você tem ainda um período que tem que recuperar o drawdown e para empatar, né? Ou seja, ficar no 0 a 0. Então você recupera a perda e fica no 0 a 0, né? Então é o período ali que você tem drawdown e mais para poder recuperar, para poder ficar no 0 a 0. Então é um período bem complicado. Então toda estratégia tem isso. O looping também tem. Se a gente clicar aqui 2 vezes, olha, 99 dias de estagnação. Nexus 326 dias, né? Porque se a gente pegar lá 2017, o dólar não foi uma época muito boa para o Nexus naquela época. Agora que ele está se recuperando, agora que ele está mudando. Lembra que eu falei para vocês, né? O Nexus naquela época não foi muito bem, agora que ele está mudando, voltando a ser o robô que ele era. O looping novamente 119 dias. Pegar o conservador aqui, 121. Então, dependendo das estratégias, elas mudam, né? Tem períodos de estagnações aí diferentes, dependendo dos sets. Só que assim, a gente não fica todo esse período, né? Eu sempre estou reotimizando, mandando sets novos para vocês poderem mudar. Análise de risco ruína do Nexus foi o que mais me chamou a atenção aqui no Monte Carlo, porque ele ficou menor do que o drawdown. O que é a análise de risco ruína? É baseado na aleatoriedade do Monte Carlo. São cálculos matemáticos e ele mostra as possíveis perdas de forma aleatória. Pode ser tanto para mais quanto para menos. Nesse caso foi para menos, o que é muito difícil acontecer. Então é um cenário muito otimista esse Nexus atual que a gente está utilizando. Tá? Então de 3.300 aproximadamente ele caiu para 2.930. Já o conservador 7.1, que tem um drawdown ali de 655, ele, na análise de risco ruína, ele chegou até 1.405, tá? Então, de forma aleatória, 1.405, ainda longe do capital recomendado, que é 2.500. Looping 7.1, vamos dar uma olhadinha na análise de risco ruína dele. Olha só que chique o negócio. Vamos ver outra palavra na cabeça agora. O drawdown dele é 1.213. Na análise risco ruína, caiu para 912. Ficou menor também. Looping 7.2, deixa eu dar uma olhadinha. 975. Ou seja, galera, o looping está com um risco ruína melhor que o conservador. Pelo menos em questão ali do Monte Carlo, ele está melhor. Conservador também aqui análise de risco ruína também está maior no 7.2 e o looping está se destacando nessa questão aí tanto da estagnação quanto do Monte Carlo, tá? Está se destacando nesses dois pontos aí. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui na curva de resultado, pegando o Nexus. Pegando esses dois melhores sets aqui, olha. Vou pegar o Looping 7.3, o Nexus e o Conservador 7.1, que são os 3 melhores sets aqui dos 3, tá? E vou criar um portfólio só dos 3. Só pra gente ter uma ideia de como iriam se sair. Se você estivesse utilizando esses 3 setups, tá? Conservador 7.1, Looping 7.3 e um Nexus, acho que é os 3 melhores setups aqui, uma rentabilidade aí de 124.318, isso com o mínimo de cada um. Um drawdown de R$3.600, um drawdown baixo. Se jogarmos Monte Carlo nisso, a gente tem ali um drawdown de até 3.360. No risco ruína, 2.215, drawdown muito baixo, ficou menor que o drawdown do Nexus. E se a gente jogar aqui na comparação, cadê? Na correlação, ficou uma correlação boa, Nexus com o conservador e o looping.
Agora, quando a gente pega conservador e looping setting, né, o looping e o conservador, não fica uma correlação muito boa não, até porque eles andam juntos, né? Agora, quando você pega Nexus com o conservador e o looping, aí beleza. Aí fica uma correlação legal, né? Porque são robôs diferentes, né? São estratégias diferentes. Aqui nesse caso da correlação, só para vocês entenderem, de 0.4 para baixo, melhor. 0.4 para cima, pior. Então, o conservador com o looping ficou ali 0.6, olha. Então não é legal. Até porque são estratégias parecidas, né? São estratégias bem semelhantes. Beleza, vamos lá. Como é que faz para atualizar, Joel? Acho que é o ponto importante aí, né? Deixa eu abrir o meu navegador aqui. E vamos lá. Site da GoldenBot. Pessoal, prestem bem atenção, tá? Para atualizar aqui o setup do Hunter, que faltou falar isso no vídeo passado. Vocês vão entrar no site da GoldenBot e vão vir aqui, ó, Setup Hunter. Você que já é cliente nosso e está na nuvem da GoldenBot, presta muita atenção. Você vai vir nesse botão laranjado aqui, olha, vai clicar lá e vai deixar os seus dados aqui, tá? Nome, e-mail, código de cliente, corretora que você opera, seu CPF, a quantidade de contratos do looping, quantidade de contratos do conservador, vai depender do teu set. Vai dar um concorde, aceita os termos de uso, se quiser ler os termos de uso. Tá aqui embaixo, olha, termos de uso. Permitir o robô operar, ativar o algo trading, ou seja, o que é isso aqui? No MetaTrader, vocês têm o botãozinho de algo trading. Cadê o meu meta? Tá aqui. Opa. Vocês têm esse botãozinho aqui, olha. Algo trading, tá? Esse botão aqui, às vezes tem pessoas que não quer habilitar agora. Quer que troque o set, deixe tudo redondinho, mas não quer habilitar. Ou quer que habilita, quer que roda já. Então, marca lá a seleção, tá? Porque se você pausar aquele botão, o robô não opera. Ou se você colocar para habilitar ele, o robô já vai operar. Então, sim para operar, não para não operar. Alguma observação, alguma coisa que você queira que faça mais na nuvem, alguma, sei lá, né? E faça a continha ali, 5 mais 9, enfim, quanto que aparecer ali, solicitar alteração. Até 2 dias úteis, tá? Até 2 dias úteis para a gente fazer a troca ali para você. Qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp, que a gente vai auxiliar vocês, beleza? A gente vai trocar esse vídeo aqui, muito provável que vai estar esse vídeo aqui agora, que eu estou fazendo com vocês, tá bom? Esse aqui é vídeo velho já, a gente vai colocar um vídeo mais novo. Mas para você que está na nuvem, esse é o procedimento, tá? Esse é o procedimento. Você que não está na nuvem, aí, meu filho, você tem que fazer sozinho, tá? Você vai vir aqui, baixar o arquivo, fazer o download, colocar na sua máquina ou na nuvem sua pessoal. Você que está na Active Trades, vai baixar aqui também o setupzinho para você poder fazer aí na sua máquina. Ou se você está na Active, na nossa nuvem, a gente vai fazer para você também lá, tranquilamente. Você que está na SmartBot, não precisa fazer nada, que a gente vai trocar lá na nossa nuvem mãe, vamos dizer assim, e já vai estar funcionando redondinho lá a partir de segunda-feira. Tranquilos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. O Nexus... O Nexus é o seguinte, não tem a página para ele aqui. Entre em contato com o pessoal pelo WhatsApp, tá? Entre em contato pelo WhatsApp, caso você queira atualizar o Nexus. Lá na nuvem, você está utilizando pela nuvem. Pô, estou usando lá pela nuvem e não tem como atualizar aqui pelo site de vocês. Entre em contato pelo WhatsApp que a gente faz a atualização para você, tá? É até uma boa já para a gente criar uma página nova ali para o Nexus. Tranquilo? Bom, acho que é isso que eu queria passar para vocês. Não tem tanto segredo quanto a atualização. Isso aí, galera. Forte abraço. Nos vemos aí no próximo vídeo, então, sobre atualizações ou qualquer outro assunto aí na GoldenBot, beleza? Abração, gente.